Olá pessoal, vamos continuar a etapa 5. Né? Nós, no momento, realizamos a localização dos átomos pesados, no caso selênio e cobre. Fizemos isso pelo método de Patterson com uma interpretação totalmente manual. Agora estamos procurando uma rota, seguindo uma rota distinta do método de Patterson, para localizar o restante da estrutura, que no nosso caso são os oxigênios. Depois, ainda teremos os hidrogênios. Localizar agora essa parte da estrutura pode ser conveniente o uso da síntese FO. Nós discutimos isso na aula 16. Vou abrir aqui, né, as notas de aula. Aqui, explicitado, né, o que representa a síntese FO. É a síntese que me determina as densidades eletrônicas, né, o ρ de x, y, z, né, é a função que me dá o número de elétrons por unidade de volume em cada posição da célula. Né. Essa síntese FO, ela é realizada com os módulos dos fatores de estrutura observados. Nós temos os módulos dos fatores de estrutura observados, determinados, observados significa determinados experimentalmente, oriundos da experiência. Então essas amplitudes que estão aqui, né, elas são experimentais, nós as temos. Né? A fase do fator de estrutura, nós não conhecemos, nós não sabemos porque nós não temos a estrutura. A fase só pode ser calculada a partir do momento que nós temos as posições atômicas. Então nós não conseguimos montar o mapa de densidade eletrônica corretamente porque só temos parcialmente a informação para isso, que são as amplitudes. Nós não temos as fases, é aquilo que nós chamávamos de problema das fases, estão lembrados? Mas o que queremos fazer aqui? Nós queremos usar parte da informação que já temos, que é a posição dos átomos pesados, para calcular uma fase provisória. Chamamos de fase calculada. Nós vamos calcular essas fases apenas com selênio e cobre. Vamos substituir aqui nesta fórmula e vamos calcular este mapa que está aqui. Esse mapa, então, a partir de então, posso determinar onde estão os picos. Esses picos supostamente seriam os átomos que estão faltando. Compreenderam a ideia? Você disse, mas isso é possível? É válido? Mesmo com um fragmento? É possível, é possível. Isso que é interessante. Não é uma solução absoluta, universal, mas ela é muito poderosa. Muito poderosa. O que fazemos aqui? Calculamos as fases com o selênio e os cobres. Usamos todos os fatores de estrutura observados, todos eles, medidos experimentalmente. Tá certo? Geramos o mapa. Mapa de quê? De densidade eletrônica, o ρ. Né? Logo em seguida, procuramos os picos, né? Que são os átomos. Né? Não é a mesma coisa do mapa de Patterson. Né? O mapa de Patterson não tem essa fase, é o fator de estrutura ao quadrado, estão lembrados? O que dá o mapa de Patterson? O mapa de Patterson não dá densidade eletrônica. Né? É um mapa diferente, é um mapa distorcido da realidade atômica, da distribuição atômica. O que ele me dá? Os picos, as distâncias interatômicas. Né? Agora, nós vamos construir pela primeira vez, mesmo de forma aproximada, um mapa de densidade eletrônica. O que se localiza nesse mapa são os átomos, não as distâncias entre átomos. Né?
como é que calculam as fases, né? Vocês têm que olhar novamente lá nas nossas notas de aula, né? Aqui está a definição do que é o fator de estrutura, né? Estão lembrados, né? É esse somatório sobre todos os átomos da célula, né? Essa quantidade é uma quantidade complexa, né? Pode ser fatorada numa parte real, numa parte imaginária, né? A mais IB, né? Ou pode ser escrita como sendo o modo vezes a exponencial de I vezes uma fase, né? São as duas formas alternativas de representação de um número complexo, né? O que é essa fase aqui, né? Qual é a relação dela com A e B? É esta fórmula aqui, né? Tem a parte real, a parte imaginária, né? É a razão entre a parte imaginária e a parte real, né? Tem uma olhadinha lá na nossa aula para vocês reverem essas coisas, né? Então eu posso substituir aqui as coordenadas do selênio e as coordenadas do cobre e calcular tanto A e tanto B, né? Então é esse o caminho que o programa vai seguir, tá certo? Tá legal? Então, vamos sair daqui agora que relembramos aqui o que é a síntese FO. Vou sair daqui, vamos lá para o Shell. É o Shell que vai fazer, na plataforma Shell que nós vamos fazer isso. Muito bem, aqui eu estou com um novo arquivo INS. Aqui está o nosso arquivo com os dados experimentais, aqui está o nosso arquivo INS. Eu vou abrir o arquivo INS, esse novo arquivo, tá certo? Ele é o mesmo arquivo hash que tínhamos obtido na sessão anterior, né? Agora, o que fizemos foi colocar aqui o nosso modelo de estrutura. Eu atualizei aquilo colocando aqui o nosso modelo de estrutura, né? Aquele que nós obtivemos com G Fourier. Está aqui os valores, tá certo? Um cobre na origem, o outro cobre no meio da face BC, né? É aqui o selênio, tá certo? Agora, olha o que nós estamos acrescentando aqui para esse novo arquivo INS, né? FMAP3. FMAP3 manda o Shell XL calcular a síntese FO. Entendeu? Ele vai calcular. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa muito parecida com o que o G Fourier fez para o mapa de Patterson. Ou seja, ele vai construir uma matriz. Ele vai pegar o eixo A, o eixo B e o eixo C. Aqui, neste caso, ele divide em 53 pedacinhos, em 53 pedaços, né? Então, vai pegar o eixo A, o eixo B e dividir em 53 pedaços, e nós vamos formar, então, uma matriz de 53 vezes 53 vezes 53 pontos, né? Vai calcular o ρ em cada ponto, né? E aí nós vamos, portanto, ter um mapa numérico. Daí tem todo um procedimento, um algoritmo matemático para localizar nessa matriz complexa, né, onde estão os picos. E aí o que eu peço em Plan Dash? Que ele localize 10 picos neste mapa, tá certo? 10 picos nesse mapa, tá certo? 10 a mais, né? 10 a mais dos que a gente já tem, tá certo? O que eu estou? Eu estou caçando aqui, olha, tá vendo? Os 9 oxigênios, estou atrás deles, entendeu? Então, é isso, essa é a ideia. Eu venho aqui, então, eu estou com o arquivo já editado, né? Já preparei aqui previamente, tá certo? Vou lá para o prompt, está aqui o prompt, tá certo? Vamos para o nosso diretório, né? Aqui, né? Estamos lá, tá certo? Está aqui o nosso arquivo. Nós vamos executar agora o shell XL. Então, caramba, shell XL. Colocamos então o selênio, cobre, OH, tá certo? É só dar o prefixo do arquivo que estão com as informações, né? Tá certo? Então vamos lá. Pronto.
Tem várias informações aqui interessantes, mas como estamos com o nosso tempo bastante reduzido, né, nós vamos então vamos objetivar mais o resultado, né? Vou parar aqui. Então, olha, saímos aqui, podemos vir até aqui, ó. Vou abrir o Windows Explorer, está aqui. Olha lá, tá certo? Ele gerou mais um arquivo list, gerou mais um arquivo res e gerou ainda um arquivo fcf, do que tinha antes, não é verdade? Interessa pra gente aqui, para sermos bem objetivos, no momento, é o arquivo hash, o arquivo que traz os resultados. Olha bem, ele edita um arquivo hash, né, como a gente viu, muito parecido com o arquivo int, né, é por isso que ele mantém a estrutura para que seja fácil converter o hash em int, né, e dar sequência, né, ao estudo. Olha aqui, depois aqui do end, né, ele nos coloca aqui um conjunto, tá vendo? Olha aqui, um conjunto de picos, 10 picos, os 10 picos que foram localizados. Olha lá, 10 picos localizados. É interessante porque é um resultado bastante interessante, porque nós temos 9 oxigênios para tentar localizar. Eu pedi para que localizasse 10, e veja que ele localizou um pico 10 aqui, que para nós não tem muita importância, porque os 9 picos, todos têm uma intensidade muito superior ao dobro da intensidade do 10º pico. Então, essas intensidades estão próximas umas das outras, e parece, portanto, que são correlativas a uma mesma espécie atômica, né, ou iônica. Então tudo indica que podemos ter localizado os nossos oxigênios. Como estamos fazendo tudo muito manual, né, vamos fazer agora o seguinte: vamos pegar esses dados que estão aqui no final, né, vamos colocá-lo na parte inicial do arquivo res, né. Vou botar os 9 aqui, Ctrl Copy, vou levá-las para cá. Aqui está a seção, né? Olha lá, onde eu defino a estrutura, né? Então, agreguei ao que eu já tinha descoberto 9 picos que estão representados pelas letras Q, né? Isso é default dentro da plataforma Shell, né? Q, porque nós não sabemos o que é, né? É uma letra que não tem nenhum elemento químico com Q, não é verdade? Então, é isso, é um elemento químico, né, que precisaríamos determinar. Ele, por default, colocou aqui 1, então indicando que é selênio, mas não deve ser selênio, porque a parte catiônica já está completa. Então isto aqui deve ser o oxigênio. Vou colocar aqui, o oxigênio é o 3, né, o terceiro elemento. Então eu vou transformar isso aqui para 3, né, vou escrever aqui 3, porque eu quero visualizar isso. Eu quero visualizar isso agora lá com o Mercury, né? Quero ver que estrutura é essa, o que apareceu aqui, tá certo? Esse feedback é sempre importante, né? A gente avançar e verificar, né? Então eu vou colocar aqui os átomos, os picos que foram encontrados. Seriam esses picos oxigênio? Eu só tenho oxigênios faltando, né? Então minha interpretação é que sejam. Ele localizou 9. Bom, então vamos ver. Vou salvar aqui. Arquivo. Salvar. Venho, saio aqui. Vou então agora, vou sair daqui, vou no Mercury, né? Vou olhar com o Mercury a estrutura. File, Open. Eu já estou lá naquele dia. Está aqui o resto, tá certo? Abrir. Olha lá. O oxigênio está em vermelho, os Qs, né?
os Qs, que nós interpretamos como sendo oxigênio. Olha que coisa graciosa que apareceu aí. Olha bem, vamos fazer o packing, aqui o packing, tá certo? Olha a coisa aí, gente. Olha a coisa aí. Ele já identificou, né, o Mercúrio já identificou como oxigênios ligados. Olha bem, ele já identificou como oxigênios ligados ao selênio, então ao cobre, formando uma coordenação octaédrica, e ao selênio formando uma coordenação tetraédrica. E estou observando aqui dois oxigênios, né, esse e esse, né, que não estão ligados a coisa alguma, tá certo? Então, esses oxigênios podem muito bem ser interpretados como sendo águas, moléculas de água, né? Só na sequência, com a determinação dos hidrogênios, a tentativa de localizar os hidrogênios, é que nós poderíamos então nos certificarmos disso tudo. Então, olha bem como é que foi, o que nós podemos dizer? Que temos uma estrutura. Temos os cátions e temos os ânions, estão todos eles coordenados, formando, portanto, uma coisa bastante plausível. Bastante plausível. Então podemos dizer que temos um modelo estrutural aqui, alguma coisa que merece investigação, tá certo? Localizamos todos, isso com exceção dos hidrogênios. Então significa que nós temos um modelo de estrutura do composto que estava sendo estudado. Tá certo? Esse modelo de estrutura é refinável? Agora é a próxima etapa. O que temos que ver agora? Nós temos que fazer o refinamento e temos que, na sequência ou ao mesmo tempo, procurar os hidrogênios. Vamos procurar os hidrogênios através de uma síntese mais apropriada para localizar átomos de muito pequeno número atômico, resíduos pequenos de densidade eletrônica, né, que são os hidrogênios. Localizar os hidrogênios com raio-x é sempre uma tarefa bastante delicada, bastante trabalhosa, né? Então nós vamos, isso é a nossa última etapa, mas temos a estrutura principal. E essa estrutura principal já demanda, já estabelece o fim básico, quer dizer, o fim da determinação da estrutura. A nossa estrutura fundamentalmente termina aqui, né? O que temos que fazer agora é verificar se conseguimos refinar, se essa estrutura é refinável e se conseguimos convergir para figuras de mérito aceitáveis, né? Aqueles fatores R que nós discutimos na nossa aula, que medem a qualidade do ajuste, né? Que medem o quão próximo nossa estrutura está dos dados observados, né? Tá certo? Então vou terminar por aqui. Vou pedir, portanto, que vocês então executem essas etapas, né? Então, tudo indica que estamos, salvo algum problema, né, que nos remeta à necessidade de reanalisar esse quadro aqui, podemos dizer que estamos com todos os oxigênios e todos os cátions localizados, tá certo? Quer dizer, a estrutura terminada, tá certo? Agora, eu vou então terminar essa etapa aqui para não ficar uma coisa muito longa, tá certo? Abraço a todos então.